Bom, pessoal, então nesse vídeo eu vou comentar alguns fatores que eu considero super importantes que originaram de alguns estudos aí sobre planejamento estratégico. Mas estes 10 fatores eles podem ser aplicados em diversas ocasiões, tanto na sua vida profissional, quanto na sua vida pessoal e também na sua vida acadêmica. Então vamos aos 10 fatores então que eu separei para a gente explorar. Crie cenários. Essa ideia de criar cenários é para que você exercite a sua capacidade de imaginação, que você pense o que pode acontecer no futuro, o que pode mudar, o que pode ser interessante existir no futuro, que agora não existe. Então essa questão de você imaginar, de você criar cenários, é para você também se perceber o que você vai estar fazendo no futuro, o que você vai estar fazendo daqui a 5 anos, o que você vai estar fazendo daqui a 10 anos, como as profissões vão ser no futuro. Algumas profissões vão surgir, né? A gente já leu isso em vários lugares, então é interessante a gente se imaginar no futuro, o que a gente pode fazer no futuro, tanto em termos profissionais quanto em termos acadêmicos. Será que os modelos de educação que existem hoje, que sempre existiram, vão mudar ou vão continuar a mesma coisa? O que vão acontecer com os cursos online que estão crescendo cada vez mais? Como que eles vão ser no futuro? Será que você vai fazer? Será que não vai fazer? Então é legal a gente imaginar e criar cenários pensando no futuro. Então esse é um fator muito importante que pode ajudar você a ter sucesso. Um outro fator importante é tenha uma visão. Visão é uma ou mais declarações que estabelecem o sonho ou desafio estratégico da empresa e seu também. Então é importante a gente ter uma visão e pensar o que pode ser importante daqui a 3 ou 5 anos e o que eu tenho que fazer hoje para que eu consiga estar dentro dessas coisas importantes daqui a 3 ou 5 anos. Estabeleça uma missão. Então a gente tendo uma visão, né, o que a gente deve fazer para alcançar esta visão? Então vou ler aqui. Uma missão nada mais é do que o papel diário desempenhado por você e sua empresa. Esta declaração deve orientar as ações da organização, explicar o seu objetivo geral e proporcionar um senso de direção. Então, sabendo qual é a nossa visão, o que a gente deve fazer diariamente para chegar e alcançar esta visão? Cultive valores. Então, com relação às empresas também, a gente fala muito sobre os valores da empresa, então a gente fala sobre questões de ética. Então às vezes o que é ética para um pode não ser ética para outra pessoa, mas dentro de uma empresa deve existir um consenso sobre valores, né? E para cada um de nós também. Então valores, eles são um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização, que determinam a forma como a pessoa ou a organização se comportam e interagem com os outros indivíduos e o meio ambiente. Cada valor que você cultivar deve levar em consideração a empatia e o altruísmo. Com relação a valores, sempre tem um exemplo que eu falo, que imagina você responsável numa empresa e precisa receber uma matéria-prima para produzir o produto que você vende. Vamos supor que essa matéria-prima está lá no porto esperando algum processo burocrático e está demorando para chegar na sua empresa. Você pode ser que tenha a oportunidade de ir até esse porto, essa aduana, e subornar alguém para que essa carga chegue mais depressa possível na sua empresa e assim você consiga produzir os seus produtos e vender. E se você não fizer isso, pode ser que a entrega dos produtos atrase e pode ser que o seu cliente não pague o seu produto, pode ser que você tenha que demitir pessoas, enfim, pode dar diversas consequências. O que você faz? Você vai lá na aduana e suborna o pessoal para entregar a sua carga o mais rápido possível ou você arca com as consequências? Então essa é uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos, baseado num dos livros do Paulo Cortella, quando ele fala sobre ética. Então várias respostas a gente pode dar para essa pergunta, mas a principal resposta é: sempre faça coisas com as quais você não se arrependa. Sempre faça as coisas para que você possa deitar na sua cama de noite e dormir com a consciência tranquila, certo? Então, por mais grave que sejam as consequências, você tem que assumir as suas atitudes. Com relação à estrutura organizacional,
O que é uma estrutura organizacional? É um conceito da área da administração e gestão de empresas e trata da forma como a empresa é organizada em torno da divisão de atividades e recursos a fim de cumprir os objetivos da companhia. Então, dentro de uma empresa, a gente deve se organizar para otimizar os processos. Então, cada pessoa deve executar naquilo que ela é melhor. Então, cada pessoa deve se especializar numa área e executar aquela tarefa, né? Não adianta todos fazerem a mesma coisa e fazer mal feito. É legal que algumas pessoas saibam fazer bem feito aquela coisa e faça da melhor forma possível. Não adianta a gente, por exemplo, querer pagar um curso para todos os funcionários, sendo que só alguns executam aquela atividade que vai ser proporcionada pelo curso. Então, a gente tem que otimizar os conhecimentos para que cada equipe faça aquilo que tem de melhor. Mas eu sempre falo que todos devem saber fazer todos os processos da empresa. Uma empresa não pode depender, por exemplo, de quando alguém sai de férias, aquele setor para. Então é importante que a gente compartilhe as tarefas com todas as pessoas e não deixar uma tarefa específica depender de apenas uma pessoa, certo? Mas ao mesmo tempo a gente deve otimizar os conhecimentos para que cada um faça aquilo no que é melhor. E muitas vezes dentro de uma empresa, antes de desligar um funcionário, a empresa tenta realocar esse profissional num outro setor. De repente pode aproveitar a mão de obra dele num outro setor, que ele vai se dar melhor. Isso pode ser feito para que a gente aproveite, né, todo aquele vínculo que já se criou com aquele trabalhador. Crie estratégias. As estratégias é o que a empresa decide fazer, considerando o ambiente para atingir os objetivos, respeitando os princípios, visando cumprir a missão no negócio. Aqui tem um vídeo também para explorar sobre estratégias. Aqui também tinha um vídeo também sobre estrutura organizacional. E aqui, tenha objetivos coerentes. Não adianta a gente querer, eu quero viajar para a Lua, esse é o meu objetivo. Bom, daqui a pouco eu vou conseguir viajar para a Lua, mas antes de ter este objetivo, eu preciso outros objetivos, né? Eu primeiro preciso de recursos, eu primeiro preciso me capacitar, eu primeiro preciso saber se eu vou resistir dentro de uma roupa de astronauta, eu preciso saber quanto custa uma roupa de astronauta, eu preciso de vários recursos se eu quero viajar para a Lua. Então, antes de fazer objetivos, a gente precisa pensar em objetivos coerentes. Então, sobre os objetivos coerentes, objetivos são descrições concretas de onde está se querendo chegar ou o que está se tentando alcançar, ou seja, o propósito. O objetivo, ele é estratégico e abrangente, mas ele precisa ser, acima de tudo, coerente. Não adianta, por exemplo, eu querer fazer um serviço e vender para todo o planeta. Isso não é coerente, né? Eu tenho que ter um mercado, eu tenho que ter um público, eu tenho que ter uma meta e seguir aquela meta que seja coerente. Outro detalhe aqui, a questão 8. Segmente seus objetivos em metas. Então, para a gente conseguir enxergar mais quais são os passos que a gente precisa dar para alcançar o nosso objetivo, é importante a gente fazer metas. Seria mais ou menos assim, né? O que eu estou fazendo hoje para alcançar o meu objetivo? Andando junto com os objetivos, as metas são tarefas específicas para alcançá-los, sendo que elas são temporais, ou seja, temos um prazo para estas metas. Geralmente são organizadas em equipes, com responsáveis por cada etapa. Preferencialmente, devem permitir a medição e devem ser flexíveis ao ponto de permitirem ajustes. Então, quando a gente faz uma meta que permite uma modificação, uma adaptação, a gente está fazendo metas mais bem estruturadas, conforme as medições observadas ao longo do tempo. Defina um plano de ação. Também tem um vídeo aqui sobre plano de ação. Plano de ação, né, o PA, é um documento utilizado para fazer um planejamento de trabalho necessário para atingimento de um resultado desejado ou na resolução de problemas. Então a gente pode fazer um plano de ação para expandir o nosso mercado, para lançar um novo produto ou até mesmo para se recuperar de uma crise, né? Resolução de um problema no caso, né? Um dos principais conceitos do vídeo sobre PA é que o PA pode ser aplicado quando a empresa inicia as suas atividades, quando a empresa deseja ampliar ou quando a empresa deseja superar uma crise, né? Por fim, como ter sucesso, né? Essa é a questão-chave que eu sempre gosto de falar, né? Encontre algo, né, uma demanda real, mas pouco explorada, que é importante, mas poucas pessoas fazem. Faça isso melhor do que atualmente estão fazendo. Dê realmente importância ao ato de melhorar aquilo que já existe. Se for necessário radicalizar,
faça isso. Muitas revoluções, né, foram radicalizadas na época, né? Na época não eram muito aceitas, mas depois se tornaram uma realidade, né? A gente pode citar o próprio uso do computador, que na época foi uma coisa radical, e hoje em dia a gente não vive sem o computador. Combine a sua capacidade de encontrar demandas reais, pouco exploradas, com sua capacidade de fazer as coisas melhor do que fazem atualmente e repita esse processo. Dificilmente a gente vai achar uma receita de sucesso que vai durar para sempre, né? Geralmente a gente tem que encontrar várias receitas ou fazer várias receitas ao longo do tempo. Nenhuma invenção dura para sempre enriquecendo alguém, né? É necessário a gente estar sempre se inovando ao longo do tempo, né? Então, repetir esse processo de encontrar uma demanda e resolver essa demanda é uma coisa que eu considero importante para você ter sucesso. E esse é o item 10, né? Ele é apenas a minha opinião. Aí eu faço a pergunta, qual é a sua opinião? Fique à vontade em compartilhar suas ideias e opiniões. Mais um detalhe aqui sobre como ter sucesso. Uma coisa que eu li recentemente é que geralmente as pessoas de sucesso ou elas têm uma habilidade única, rara, né? Por exemplo, um jogador de futebol, um cantor, né? Uma pessoa de sucesso, ela tem essa capacidade rara, né? Ou também a gente tem as outras pessoas de sucesso que combinam mais de uma capacidade. Então, se você conseguir combinar, por exemplo, a sua capacidade de encontrar demandas pouco exploradas com a sua capacidade de fazer as coisas melhor do que as outras pessoas fazem, você está combinando duas coisas, né? Então, se você conseguir combinar qualquer duas coisas, você vai ter sucesso. Por exemplo, alguém da área da administração, uma pessoa que fez um curso de administração, se ela combinar a capacidade de administrar com a capacidade de gerenciamento e comunicação, ela vai ser um ótimo líder de administração de empresas. Uma pessoa da área da computação, se qualificar profissionalmente e saber desenvolver software, e combinar essa capacidade com a capacidade de vender software, ela combinou duas coisas e ela vai com certeza ter sucesso. Então uma dica importante é combinar coisas e fazer essas duas coisas trabalharem juntas. Também é um fator que pode te ajudar bastante a ter sucesso, certo? Esses foram os 10 fatores de sucesso que eu gostaria de compartilhar. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo!